Boa noite, telespectadores da Star News, canal 23. Estamos aqui pontualmente às 9 e qualquer coisa, no nosso programa Telescópio. Ele sempre atrasa um pouquinho, mas faz parte da tradição do nosso povo brasileiro. Eu sei que muitos aí devem estar assistindo o Jogo do Santos. Quem não está assistindo, vai assistir o nosso programa, que é lógico que vai ser melhor que o Jogo do Santos. O time aqui é supimpa e vai estar aqui participando para debater tema de interesse de todos vocês e todos nós aqui da nossa cidade e da região também, né? O pessoal pode participar. Lembrando, então, o nosso telefone, 3652-4141, qualquer um de vocês pode ligar para nós durante o programa, perguntar alguma coisa, colocar algum questionamento aí que vai ajudar o nosso debate, ou então pela internet, contato@canal23.com.br. Então, você pode participar, porque o programa é ao vivo, e assim você vai contribuir bastante para o nosso debate. Bom, o tema do nosso programa de hoje vai ser, na primeira parte, nós vamos tratar um pouquinho das medidas que foram tomadas pelo governo para fazer com que o dinheiro volte a circular, em linhas gerais, né? Não sou economista nada, mas só para explicar um português bem simples, né? Existe uma crise mundial, o Brasil está enfrentando, está indo, mas está começando a sentir os revés da crise. Então o governo está tomando medidas para que o dinheiro continue circulando internamente. Tem as medidas externas, de câmbio e tudo mais, mas no país ele quer que o dinheiro gire, que as pessoas continuem comprando, continuem gastando, continuem construindo, e com isso a economia não morre, não vai entrar em falência. Então essas medidas envolvem o sistema bancário, né, e principalmente de um lado a poupança e do outro lado linhas de crédito. Então por isso nós trouxemos aqui de Penápolis a gerente-geral da Caixa, a Maria Clair de Freitas, que está aqui do meu lado direito, e também o gerente da pessoa jurídica da Caixa Federal, que é o André Pérez, que está aqui do lado esquerdo. E é lógico aqui, nosso ponta de lança, o Dr. Edson Gereissati, para participar como a pessoa para fazer as perguntas, colocar os problemas, para a gente poder discutir e aprofundar. Inicialmente eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, uma noite um pouco de chuva, com concorrência de novela, futebol, etc. Nós estamos aqui participando. Obrigado, Maria Clara, por estar aqui conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite, doutor João. Boa noite ao telespectador. Boa noite, doutor Edson. É sempre um enorme prazer. Os assuntos que envolvem o nosso país e principalmente a cidade nos traz sempre assim motivo e vontade de participar. Perfeito. André, boa noite. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite. Doutor Edson. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, e estamos certos que todos que estão nos ouvindo vão ter muitos esclarecimentos hoje. Então vamos começar inicialmente a colocar, né, a questão da poupança primeiro. Foi a primeira medida que o governo tem tomado inúmeras medidas pontuais, né, lentamente, para manter dinheiro circulando, diminui o imposto daqui, diminui o IPI de lá, e está tomando um monte de medidas e está fazendo a economia girar. Alguns estão criticando, outros elogiando, mas está aí, são medidas econômicas heterodoxas, saindo da rotina normal do que se esperaria fazer de receita de bolo. E está provado, pelo menos que na Europa inteira a receita de bolo não está adiantando nada, né? Estão tudo lá sem saber o que fazer. Mas, de qualquer jeito, estamos tocando adiante. Não sei quem responderia primeiro, mas a questão da poupança, para explicar para o nosso telespectador, o governo, a partir de uma certa data, ele tomou uma medida para que o objetivo do governo é baixar a taxa Selic cada vez mais, diminuir os juros, né? Então, diminuindo os juros, vai facilitar muito mais o crédito. Então, para ter uma política de diminuição progressiva de juros, a poupança passaria a ser um investimento muito interessante. Então, você poderia ter pessoas, ao invés de pegar dinheiro e aplicar na poupança, e com isso a economia não gira, não adianta nada, né? Então o governo inteligentemente criou uma medida para que a poupança não seja tão estimulada assim, não que ela vai ficar ruim, mas ela não fique com tanto estímulo. Então eu queria que fosse explicado para nós, o André que vai dar uma explicada, né, André? Explica para nós, uma linguagem simples para o povo entender, como é que está a poupança, estava a poupança até agora e como é que ela passa a ficar. Tá. Bem lembrado pelo senhor que a medida foi bastante inteligente. A gente teve, salvo engano, 2 anos atrás, também uma veiculação de que teria a poupança uma tributação de imposto de renda. E falar em poupança, você está falando com a maior parcela da população que usa esse meio para guardar o dinheiro e ter o seu rendimento.
Então, quando a gente fala, vamos tributar a poupança, o pessoal corre para o banco, corre para a gente, querendo tirar, querendo saber. E dessa vez o governo não tocou no assunto de imposto, ele não tributou. Ela continua livre de imposto de renda e, na verdade, a poupança era uma trava para a redução de juros da Selic. Como o senhor disse, a poupança ia se tornar mais atrativa do que os fundos, ela ia ter uma rentabilidade melhor até do que os nossos empréstimos. O empréstimo agora está bastante reduzido, então tirando a trava da poupança, que era a tributação, ela era indexada, ainda continua sendo indexada por TR, mas agora tem um porém. Ela tinha 0,5% ao mês mais a TR. A TR é uma taxa referencial. O governo só para explicar, né, que seria um tipo de inflação, né? A TR é uma medida da inflação que hoje em dia não se fala mais em indexação, mas é um jeito de você manter mais ou menos estável e ganharia mais 0,5%, que daria o tal de 6% ao ano. Sempre foi assim. Sempre foi 6% ao ano, 0,5% ao mês. A TR era o que o governo tirava. Ele chegou ao ponto de reduzir a TR, a gente estava até às vezes zero a TR. Então tirou essa trava. Agora a poupança ela passa a ter por base a taxa básica do governo, né, que é a Selic. A Selic, os bancos operam para fazer empréstimo através do CDI, que é uma taxa também próxima à Selic. Mas o governo, para deixar mais fácil para a população, ele manteve a Selic, que é a taxa que divulga nos jornais, e a última reunião do Copom, que é o órgão que determina essa taxa básica, ela está em 9%. E a partir, então, da divulgação... É só para o povo lembrar, né, o Brasil tem a maior taxa Selic, a maior taxa do mundo, né? Chegou a ser 12%, 13%, 14%, está lá em cima. Ele foi baixando, e no governo Dilma está baixando, chegou a um dígito só, né? Sempre acima de 10%, abaixou mais. E já, o Copom já sinalizou que vai ter redução. Vai para 8,5%. Então, acho que teve uma comunicação da presidenta Dilma, no dia 1º de maio, salvo engano também, que a partir do dia 3, na segunda-feira, as cadernetas de poupanças não mais teriam a rentabilidade pelo 0,5% ao ano mais a TR, e sim por 70% da Selic. Só que tem uma questão interessante também, doutor, que é como ela é feita essa remuneração. Vai ser pela data da aplicação. Você não vai aplicar hoje e ficar esperando qual a Selic vai estar no dia que eu for sacar. Não. Se você aplicou hoje, a taxa Selic vai ser a de hoje. Então, no momento que a gente ainda está, a gente continua com a Selic a 9%, a rentabilidade está semelhante à anterior. Porque seria 70% do 9, que daria fazer 5,6, é isso? Uma conta rápida, se a gente 69, sem 6,3. Sem pensar em descapitalizar, daria 75% dividido por 12 e 70% 63. 63. Então, quem aplicar antes de sair a nova norma, ele, quando for retirar, a Selic dele vai ser a da aplicação. Quem tinha a aplicação anterior ao dia 3 de maio, ele fica com 0,5% garantido. 0,5% ao mês, 6% ao ano, mais TR, igual ao que era antes. Como a TR já está quase zerada, ele tem 0,5% garantido. Aí tem a pergunta ao contrário. E se a Selic subir? Essa pessoa que tinha 0,5%, ele vai se beneficiar da Selic? A resposta é não. Ele vai continuar com 0,5%. O governo já se preveniu. É do 0,5% para baixo. O 0,5% é o que tem, e é só quando a Selic abaixa menos de 9%. Quer dizer, 8,5%, 8,5%, né? Isso. O ponto. A sinalização do Copom já é reduzir 0,5% agora na próxima reunião. E, assim, a visão que a gente tem trabalhando em banco, quando a gente vai fazer um empréstimo a longo prazo, a gente já está sentindo que ainda cabe uma redução maior ainda na Selic, que a gente vai chegar talvez na Selic histórica, aí abaixo dos 8,5%. Tem pessoas dizendo 7,5%, 7% até, né? Alguns analistas aí. Chegaria num patamar de países a gente... juro baixo.
Aí a gente vai ver o outro lado, né? Que você tira a trava da poupança, então você pode reduzir. Então os empréstimos também vão acompanhar. Eu acho que já vai ser um outro tema para a gente debater. Mas assim, aos poupadores, tranquilidade, porque continua sendo um investimento simples, seguro, a liquidez é diária e a rentabilidade continua sendo pelo aniversário. Essa regra também não mudou, que é sempre de 30 em 30 dias para pessoas físicas. Só para perguntar, eu acho que até para esclarecer o nosso telespectador, o dia 3 de maio é a data, né? Se não me engano também acho que é essa a data. Mas vamos supor, a pessoa tem lá 50 mil numa poupança, está lá o dinheiro parado na poupança, rendendo, tal. Até o dia 3 de maio. Esse dinheiro ele vai continuar valorizando a 0,5% ao mês garantido e mais TR, que pode ser de 0 a até alguma coisa, tanto faz. Mas no mínimo 6% ao ano ele vai tendo lá, está lá garantido. Aí ele começa a depositar mais dinheiro, mais R$1.000 por mês. Cada valor que ele está depositando vai valer a data do cálculo da Selic do dia. Do dia do depósito. Do dia do depósito. Assim, até a gente pensa, quando a gente pensa em banco, eu já estou pensando na tecnologia, nos extratos que chegarão dos clientes, porque ele vai ter um extrato que ele vai ter que ter essa diferenciação. Vai chegar o extrato para ele, um extrato do que ele tinha antes e um extrato do que ele tem após a alteração. E isso pela data de aplicação. Então, assim, um pouco de complicação, mas... Então, todo mês que ele aplica, vai render diferente. Pode ser igual ou diferente. Então, a gente vai ficar... Assim, até o pequeno poupador que tem a poupança, ele vai ficar mais atento ao cenário econômico, porque ele vai estar preocupado com a Selic. Ele quer saber se a Selic baixar, o rendimento dele vai ser menor. Vai ser menor. Agora, interessante não é só isso, doutor. Vamos supor uma pessoa que movimente muito a poupança. Está toda hora pondo e tirando. Não é poupança, não estamos falando do povo em geral, mas não é. Tem os grandes investidores que aplicam. Mas vamos pegar o povo mais simples mesmo, que está toda hora aplicando, ele tira, ele vai comprar, ele usa a poupança como uma reservinha para ele. Então ele tem lá o dinheiro, de repente ele tira, ele vai comprar alguma coisa, aí ele volta de novo a guardar. Só que cada vez que ele põe um dinheiro, o valor que aquilo lá está rendendo vai depender da data onde ele aplicou, e não vai ser sempre a mesma. Não. Vai ser pelo depósito. Então vai complicar mais para os bancos fazer. Isso aí eles fazem com o computador, é fácil. O duro é papelado para explicar. Extratos e assim. Extratos e mais extratos. A poupança tradicionalmente atinge um público mais conservador, né? Então esse público ele vai ter que se adaptar a essa nova regra, assim como teve quando a gente viveu com a CPMF, a gente fazia conta para tudo. Sim. Eu comecei na Caixa com o CPMF. Quando cortou a CPMF, eu falei, agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer conta? Não precisa eu ia fazer conta de tudo, mas não precisava, né? E agora já esquecemos da CPMF, né? Bom, eu acho que isso aqui da poupança deve ter ficado claro. Se alguma pessoa perguntar, não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa a mais. Não, quanto à cumplicidade desse extrato, não há muito o que se pensar. A tecnologia, como o senhor mencionou, vai nos ajudar e cada dia será lançado com aplicação e resgate e rendimento fechando ao dia do mês posterior igual data aplicada. E o interessante é isso aí, vai valer a data da aplicação. E aí você vai somar o tempo, os meses, e aí você vai ter a retirada de acordo com a taxa daquela aplicação. Deixa eu perguntar, ficaria 70% da Selic. E não tem mais TR? Não tem mais TR. Desaparece. Desaparece a figura da TR. Tá, então por isso que ficaria uns 8,5%, né, a Selic em 8,5% daria, se fosse 8, vai 7 vezes 8, 56, é isso, né? 6 vezes 8? 7 vezes 8, 56. 8% ele teria que dividir por 12 para achar a Selic mensal. Daria 5,6 anual. Isso. Quer dizer, seria hoje a poupança dá 6 anual mais TR, então chega um pouquinho mais. Aí ficaria em 5,6 quando chegar em 8. É isso. Vai dar menos que 6%. E quando é 9 dá
63, 6,3, dá mais que o 6%, só que aí não vale, aí vale só o meio, né? Assim, quem tem aplicação em CDB até vai assimilar mais facilmente, porque o CDB ele sempre trabalhou com uma base no CDI, né? Mas o CDI, como é vamos dizer assim, uma variação da Selic, quem tem aplicação em CDB já entende essa forma de rentabilidade. O CDB a gente paga, dependendo do valor, de 90% até 100%, às vezes dependendo da situação até acima de 100%. Então essa conta era feita, só que o CDB ele tem um imposto de renda. Então você pensar um CDB a 100% e você já tira, nos 6 primeiros meses você tem uma tributação de 22,5%. Um CDB que pague 100% com 22,5% já vai 77,5%. Já vai chegar próximo à poupança. Sim, porque esse é o jogo do governo. Esse é o poder. E na prática, eu queria perguntar assim, depois dessas medidas, aconteceu alguma coisa na poupança significativa ou não? Não. Vocês observaram alguma coisa? A população teve maior retirada no condicionado? Assim, o maior movimento que teve a esse respeito, em termos de questionamento, a Claire não acompanhou porque ela estava em férias. Então, mas teve bastante gente que buscou e mesmo com toda a informação que foi passada e veiculada, até bancos fazendo informe na televisão, mesmo assim teve gente que queria tirar o dinheiro da poupança, achando que ia piorar a situação. Porque é um pouco tão conservador que falou assim, mexendo na poupança, ele não quer saber se é para o bem ou se é para o mal, ele quer tirar. O pessoal ficou com medo daquela história que teve do acima de 50 mil ficar congelado. Isso, mas ainda eu volto um pouco mais no Collor, né, que teve o bloqueio de março de 90. Então isso aí não vai acontecer nada. Então não vai acontecer isso, nem criou o imposto de renda para a poupança. Ela manteve do mesmo jeito, só que a rentabilidade fica um pouco menor, a segurança é a mesma, mas ao mesmo tempo o Brasil continua com a economia firme. Então o objetivo maior é isso, né? É você manter a economia firme, que é bom para todos nós, né? Vai levando E o governo livre para reduzir a Selic, que é melhor ainda. Que reduzindo a Selic significa menos juro para quem vai tomar dinheiro emprestado. Explica para nós então como é que fica a situação agora dos empréstimos. Então foi a segunda medida, o governo já em seguida já baixou, não sei. No primeiro momento, nós começamos com um trabalho através de instituições diretamente ligadas ao governo federal, onde as duas grandes instituições já trabalharam com programas, o nosso chamado Melhor Crédito, onde fomos oferecer aos clientes e não clientes a nova oportunidade do crédito com menor taxa no mercado para um consumo, ou até mesmo o que se preocupava era com a saúde do crédito já existente. Buscar com essas novas taxas que as famílias endividadas viessem a colocar um saneamento dentro de casa. Então, é o crédito chamado consciente. Isso para acertar todas as dívidas, a pessoa dá uma arrumada na vida, é isso, né? Isso. E junto, sabemos, foi vinculado, apesar de ser nossos concorrentes, que os bancos também da iniciativa privada tomassem essa medida de diminuição do crédito. Coube essas duas grandes instituições. Juro, né? Isso. Desculpe, me expressei como redução de crédito, é verdade. Redução das taxas de juros. Ao contrário, para que o crédito consciente levasse ao consumo e à movimentação do dinheiro internamente, como já mencionado inicialmente pelo senhor. E realmente a mudança foi drástica, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Junto na pessoa física veio a portabilidade para os servidores das 3 esferas públicos, estaduais, municipais e federais. Isso aí, a portabilidade seria o equivalente do celular, né? Virou um termo, né, comum. Então significa, vamos supor, eu sou um funcionário público, eu tenho minha conta no banco X, eu posso levar para qualquer banco. O senhor pode fazer a opção de receber o seu crédito em qualquer Eu sou instituição. aposentado, tenho essa aposentadoria aqui, eu quero mudar para aquela lá. Fico com liberdade de fazer isso. Isso estimula a concorrência e os bancos vão tentar segurar o cliente. É isso, né? Mesmo. É isso mesmo.
E na pessoa jurídica, ajudarmos diretamente as empresas, aí o André pode colocar que é o gerente de pessoa jurídica. Antes de entrar nisso, eu queria perguntar alguma coisa sobre esse trabalho com a pessoa física. Também queria saber de resultados, né? As medidas foram tomadas, a gente percebeu pela imprensa, né, alguma coisa que atrativa e tal, depois as pessoas iam ao banco, o negócio não era tão atrativo assim, algumas pessoas mandando a carta ao leitor, que ao mesmo tempo que tinha isso, mas ele era obrigado a comprar um seguro, ou aumentava a taxa manutenção mensal, que era X, aumentava para X mais 20 e poucos %, aí não sei o quê. Então, tarifas bancárias estariam sendo aumentadas no contexto dessa facilidade ao crédito. Eu queria perguntar se isso é um fato. Eu não fui ainda no banco, eu não sei, estou perguntando, porque são informações que a gente vai ler no jornal, então tem carta do leitor, várias pessoas colocando, tudo, então eu queria... A gente fala em banco, a gente fala numa empresa que visa ao lucro, assim, e até o que a Claire comentou, o governo propôs para o Banco do Brasil e Caixa darem o pontapé inicial nessa redução. E os bancos privados vieram atrás, mas não foi tão simples assim. No primeiro momento eles foram ao governo reclamar essa redução, dizendo que era uma concorrência desleal em função dos bancos serem públicos, mas nossa carteira comercial, assim, a Caixa principalmente, ela tem a parte social, que é atender o trabalhador, atender a FGTS, PIS, seguro-desemprego, mas ela tem a parte comercial, que ela funciona como se fosse um banco privado. Os bancos privados foram reclamar. Aí, parte política, vamos reduzir spread, aí eles já queriam reduzir imposto, que o governo tirasse o imposto e não reduzisse os juros. Mas, assim, quando a gente vai falar banco privado, tarifas, eu não conheço a forma de cobrança dessas tarifas. Mas na Caixa, as tarifas são divulgadas, existe um ranqueamento acho que no site do Banco Central. Do Banco Central. O Banco Central tem, assim, houve há um tempo atrás uma padronização até de nomenclatura de tarifa. Porque às vezes você trabalhava com uma tarifa na Caixa, com um nome, no Banco do Brasil com outra, no Santander com outra, para confundir realmente. Agora com essa padronização de nomenclaturas, o cliente pode comparar certinho o que ele está pagando ou não. Na Caixa a gente trabalha muito, assim, uma forma muito clara o que a gente tem de tarifa, a gente tem tabelas de tarifa e com certeza na Caixa não houve aumento para você compensar uma diminuição de arrecadação por conta da redução dos juros. Na Caixa não. Os bancos privados, assim, não tenho notícia quanto a isso, mas o cliente, assim, vale uma lembrança, conferir extratos, quando você vai comparar, principalmente não comparar só a taxa, porque às vezes a taxa nominal, a taxa que o banco está oferecendo, não é a taxa efetiva. Até também por essa regulamentação que teve, criou um CT, né, o custo efetivo total, que o cliente às vezes está operando e fala assim, eu estou operando com uma taxa mais baixa, mas por que minha parcela fica mais alta do que a de vocês? Às vezes, assim, até por marketing mesmo, estamos trabalhando com juros X, só que aí você vai colocar na HP, fazer a conta, não dá X, porque aí vem embutido uma taxa de abertura de crédito, uma taxa de cadastro. Então, sempre não comparar a taxa de juros. Apesar que o que chama é a taxa de juros. Só para explicar melhor, né? O nosso telespectador chega lá, a taxa de juros 0,9% e a outra é 0,89%, pede para fazer a simulação dos dois. Aí você vai ver que às vezes o 0,89 saiu mais caro que o 0,9%. Comparar isso é muito frequente em financeiras de automóveis. Você pega, às vezes a taxa bancária está 2%, a taxa do automóvel 0,45%. Nossa, eu quero fazer aqui. Aí você fala, peraí, quanto vai ser a minha prestação? A prestação vai sair 1.200. Aí você chega na taxa de 2%, eu tenho a prestação 1.150. Como? Não dá para entender. Um gravame no financiamento que o senhor mencionou, um gravame em uma instituição pode ser R$200, em outra pode ser R$1.400.
Gravame Está significa direto. uma coisinha a mais para você pagar. O Que gravame... não aparece muito. Não, Sim, são os... alienação que é gravada do Sim. veículo dado em garantia na Então, a tomada alienação, daquele. você tem que pagar a alienação Isso, do imóvel. você- Normalmente no financiamento de veículo tem uma taxa de contratação, uma taxa de abertura de crédito, que aí, assim, quando a gente vai trabalhar com financeiras ou com parcerias com garagem, tá a parte de comissionamento desse garagista, assim, são várias, assim, tá tudo embutido ali, mas ele vai tratar como taxa de abertura de crédito. Essa tarifa de gravame, na Caixa, a gente é em torno de R$40. E eu já vi simulações com essa taxa de gravame R$400. Então, comparar bem isso, atenção ao que está sendo, que leva embutido, né? E assim, tomar cuidado também para não comprar gato por lebre. Às vezes vai pela taxa e... Eu queria perguntar o que está acontecendo. Então, nesse tempo todo, o governo lançou essas medidas, está tendo muito fluxo de portabilidade, pessoas querendo abrir conta. Isso está acontecendo de fato? Sim, doutor João. Tá. Todo um trabalho, até com mudança de horário de abertura das unidades. Nós trabalhamos aí o mês passado, horário diferenciado. Final de semana, parece que funcionou. Teve tudo isso, né? Funcionou em final de semana, teve um dia específico, porque a demanda... Existe procura, tem o pessoal procurando. Sim, enorme. E cada negócio, ele deve ser pensado, não é simplesmente a troca pela troca. Pensado pela parte do cliente e pensado pela parte da instituição que está recebendo esse cliente. Os dois fatores têm que ser levados em conta. A gente, voltando um pouquinho ao nosso assunto, quando fala que o governo diminuiu, sim, o governo diminuiu, mas nós, enquanto instituição financeira, nós temos que trabalhar também a saúde da instituição, porque se ela não tiver saúde, quem paga somos nós mesmos. Então nós temos que trabalhar os dois, fazer menor cobrança, mas com saúde para a instituição. Tudo isso fica bem para o povo brasileiro. Eu acho que nós estamos chegando no final do primeiro bloco, acho que deu para dar um bom esclarecimento sobre isso. Depois nós vamos falar no segundo bloco sobre a pessoa jurídica, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso e esclarecer algumas dúvidas que porventura tenham chegado dos nossos telespectadores que ligaram para o Nazi e tal. Ele vai passar para a gente no intervalo se tiver alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente volta, rapidinho. O telescópio de hoje discutindo créditos, poupança, a movimentação do dinheiro no nosso país com as novas medidas que o governo federal está tomando. Até já, daqui a pouco a gente volta. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 36520353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola.
Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. 24 horas, a Drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossem 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o nosso programa Telescópio de hoje, que é patrocinado, que é uma produção, feita pela Star News Canal 23, com colaboração, com parceria com a Ágora, entidade de defesa da cidadania aqui do nosso município de Penápolis. A gente está tratando hoje de um tema de interesse público e de interesse da cidadania, que é explicar para a nossa população, para o nosso público, para os moradores da nossa cidade e da nossa região, sobre as medidas econômicas tomadas pelo governo que dizem respeito direto à população mais simples em geral, que é a redução das taxas de juros para favorecer o crédito e a mudança nas regras da caderneta de poupança que vem junto com essa medida. No fundo, são medidas para estimular a movimentação financeira e fazer com que o país consiga enfrentar essa crise mundial que está deixando, pelo menos a Europa, de cabelo em pé. E nós estamos aqui como nossos convidados, 2 gerentes da Caixa Econômica Federal, a Maria Clair de Freitas, que é a gerente geral, e o André Pérez, que é o gerente da pessoa jurídica, que está aqui conosco também. Nós falamos nesse primeiro bloco sobre a poupança e sobre as medidas gerais tomadas para a pessoa física. E agora o André vai falar para a gente um pouco sobre a questão da pessoa jurídica. Nessa medida que o governo tomou, a pessoa jurídica também está sendo favorecida, está sendo feito um estímulo diferenciado à pessoa jurídica, só na taxa de juros ou em mais alguma coisa além da taxa, prazos, etc. Como é que está sendo o pacote de presente que está sendo oferecido agora? Medidas assim bastante significativas, principalmente para as micro e pequenas empresas, que acho que é o carro-chefe aí da presidenta Dilma quando ela assumiu, Ela, assim, para micro e pequenas empresas foi assim, teve uma abertura tanto de crédito como produtos novos e uma facilidade até para avaliar essas empresas, porque é uma estrutura mais compacta, tem uma tributação simples, pelo simples também, que o próprio nome já diz. Então, assim, em relação a crédito para micro e pequenas empresas, redução de juros é o que mais chama atenção, mas não só isso, teve também o prazo que aumentou, ele trabalhava aí com empréstimo até no máximo 36 meses no capital de giro,
E agora já o carro-chefe, que é o nosso capital de giro fácil, né? 40 meses. 40 meses com taxas abaixo de 1%. E afora os outros produtos que a gente sempre teve na... Agora, você vê que o foco realmente é uma lógica, né, do governo, né? A micro e pequena empresa é o que praticamente trabalha no mercado interno, né? Muito mais voltado ao mercado interno. Sim. E é o que é o foco mesmo, né? Você girar o dinheiro internamente. Quando a gente vai para uma grande empresa, tem ainda a linha do BNDES, que atendia também com taxas abaixo de 1%. E às vezes a microempresa que está precisando do recurso, né, não conseguia essa taxa abaixo de 1%. Então essa mudança foi para dar um gás para essas empresas que a gente vê, é comércio, são prestadores de serviço, um salão de beleza, aí, e que aqui, principalmente na nossa cidade, a gente vê que é o que gira a economia aqui local e até das cidades vizinhas. Esse tipo é capital de giro, mas também pode ser usado para pequenos investimentos, para melhoria e tal. Até cartão do BNDES, o empresário ele já vai saber do que eu estou falando. O cartão do BNDES, ele estava operando com juros abaixo de 1%, em torno de 0,99%. E só que você tinha que usar esse cartão do BNDES para comprar num vendedor que estivesse credenciado pelo BNDES. Então, assim, era uma linha de investimento? Sim, era uma linha de investimento. Mas às vezes o empresário ficava refém daquele fornecedor que às vezes ele também não tinha a mercadoria no menor preço. Então agora com essa redução do capital de giro, que é um dinheiro que é livre para o empresário fazer o que quiser, abaixo do cartão do BNDES, foi assim uma novidade aí que está movimentando a nossa agência, as agências vizinhas aí, porque a pessoa não vai mais precisar fazer um Progera, até Progera também é bem conhecido, né? O projeto tem que fazia um projeto para ver a viabilidade. Isso aí que é uma coisa que sempre me incomodou. Você acabar tendo que contratar uma empresa para fazer o projeto, porque as pessoas mais simples não sabiam fazer. Aí tem uma máfia em volta. Aí na hora que você vai ver toda aquela vantagem que você tinha, estava sendo comida por alguns que... Isso aí pelo menos não precisa nada disso. O projeto, assim, na Caixa, principalmente aqui em Penápolis, a gente fazia o projeto, mas era trabalhoso. E a taxa é em torno também disso, de 0,90 de 0,9% a 1%. Agora, temos capital de giro a 0,94%, que é a taxa nominal, que tem bastante propaganda na televisão. A Caixa foi a mídia para mostrar esse produto. Você pode entrar no site da Caixa, fazer a simulação. Às vezes o cliente já chega sabendo que tem aquela taxa, quanto ele vai pagar. E, assim, aumentou o movimento da agência e eu tenho certeza que esse recurso ele vai ser bem empregado, porque todos os clientes que eu estou atendendo, os não clientes que estão procurando a gente, eles estão já pensando em melhorar a empresa. E melhorar a empresa é melhorar a economia, é melhorar a sociedade. E o BNDES tem nos programas do BNDES tem aquela questão da carência, né? Isso aí ainda não tem a carência nesse capital de giro. Para capital de giro não tem carência. A gente tem vamos dizer assim, uma forma de ter 60 dias de carência, que é você... Que a primeira parcela... A primeira parcela você está contratando hoje, você coloca a data que você quer pagar a parcela com data de ontem. Então ele vai pagar, como não fecha 30 dias, ele vai pagar com quase 60. Gera um juros de acerto, né, que vai ser também dividido ao longo do prazo, mas ele ganha aí 2 meses para começar a pagar. E aproveitando, falando dessa demanda e dessa construção de novos clientes e clientes retornando à unidade, eu quero aproveitar para lembrar que nós temos os parceiros. Como há um tempo atrás eu comentei com a mesa sobre a parceria na área de habitação, nós também temos a parceria nos dias de hoje com os nossos correspondentes. Hoje aqui na cidade nós temos 4 casas lotéricas que podem atender os nossos aposentados onde procuram empréstimo, ou até o consignado de empresas conveniadas com a Caixa, que não é necessário só procurar a agência. O correspondente está habilitado e apto para o atendimento correto a esse cliente. Para que
essa vantagem não passe prazo ou gere uma insatisfação por demora. Então está bem mais fácil, não tem tanta burocracia, não tem aquele monte de documentos, ainda tem bastante. Para a pessoa jurídica, Sempre até a gente, o processo simplificou, porque a gente também não ia ter condições de dar conta dessa demanda se o processo não simplificasse. Porque a gente tem que fazer o crédito, vai atrair, a gente vai comprar de outros bancos, mas simplificou. Só que quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente, gerente, os atendentes nossos lá, a gente atua como se fosse um consultor dessa empresa. Às vezes a empresa nem sabe o que ela quer, o que ela vai fazer com esse dinheiro, o que isso vai impactar para ela. Então, assim, a análise de pessoa jurídica, a gente vai analisar, não é igual a pessoa física, que é o salário. A gente calcula lá a margem consignável ou uma margem razoável, que é 30% do salário para comprometer na empresa, não. A gente vai analisar o faturamento dessa empresa e vai analisar os compromissos, despesa, até a gente vai perguntar quanto gasta com água, com telefone. Então a gente faz uma análise. Essa análise é bastante simples, mas, e até vou dar uma lembrança aqui, questão de garantias. A questão de garantias, a gente vai fazer a avaliação para saber se é necessário uma garantia fidejussória ou se a gente vai fazer com aval, com fiança. Então, com essa análise, a gente consegue um conceito dessa empresa e vê o que ela pode operar. Tem gente que nos procura, falando assim, eu tenho uma garantia para dar, quanto que eu consigo pegar? Quando a gente trabalha em empresa na Caixa, a gente não olha a garantia, a gente olha a empresa. Eu não quero pegar o seu carro, a sua casa e deixar alienado se a sua empresa não tiver viabilidade, depois vai perder tudo. Então, a análise nossa é de acordo com faturamento e compromissos. A garantia, às vezes acessória, às vezes ela é fundamental, mas a primeira análise é pelo faturamento da empresa. É saber do negócio, é um negócio que vale a pena você colocar mais. O negócio está indo bem, como está a concentração de clientes, a concentração de fornecedores, até às vezes a gente dá orientação para o nosso cliente. Nossa, você poderia explorar uma outra fatia, um outro mercado, e a gente tenta, assim, na medida do possível, ser um consultor para esse empresário. E bastante empresa também nova, abrindo uma outra figura que surgiu aí, governo Lula ainda, que é o microempreendedor individual, que a Caixa está de portas abertas aí para atender. Isso é interessante falar, não há necessidade mais, antigamente qualquer empresa teria que ter pelo menos 2 sócios, né? Hoje você pode fazer uma empresa sozinho, de acordo com a lógica, até um determinado limite de capital, né? Era o empresário individual. Sim. E já teve uma figura. A figura do empresário individual já tem algum tempo, mas também o ano passado teve uma mudança muito importante para o empresário individual, até para, às vezes o próprio empresário não sabe dessa mudança, que criou aí uma figura chama-se EIRELI. É um empresário individual de responsabilidade limitada. Ele passa a não ser mais o CPF dele unido ao CNPJ. Porque a gente tinha até dificuldade. Um empresário individual, fulano da Silva ME, ele tinha vontade de comprar um imóvel e colocar em nome da sua empresa, no seu CNPJ. Ele não podia fazer isso, porque a figura da pessoa física dele estava misturada com a pessoa jurídica. Agora, com essa nova denominação aí, tem a LTDA, agora tem a EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Ele pode fazer isso, ele pode comprar imóvel e em nome da pessoa jurídica. Ele pode crescer pessoa jurídica. O patrimônio da empresa que vai responder pela empresa e não o patrimônio pessoal dele. Então, no fundo, o governo está criando uma esquizofrenia coletiva nas empresas, porque esquizofrênico tem 2 personalidades, né? Então você passa a ter uma esquizofrenia do bem. Tem todo esse negócio, tem a discriminação positiva, não sei mais o que, então tem uma esquizofrenia positiva. Então o cara se divide em 2, ele passa a ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica responde com os bens que a pessoa jurídica tem, e a pessoa física responde com os bens que a pessoa física tem. E assim vai. A sociedade criando complexidades para transformar a vida mais fácil. Não sei, mas deve ficar mais fácil. Nós temos ainda algum tempo, eu queria perguntar sobre a questão imobiliária, porque também houve redução de juros
em carteiras de imóveis. A gente acompanhou alguma coisinha nesse sentido também. Eu queria ver que tipo de informação poderia ser passada, o que mudou, e parece que o governo abriu novas linhas de crédito para aquisição de imóveis novos e usados. E eu vi alguma coisa nos jornais esses dias atrás também, fez um feirão da Caixa, não sei o que, de novo, e lançou. Parece que não teve muita divulgação, que esse feirão não foi aquele sucesso, aquele estrondo, mas é uma coisa que eu vi, assim, alguma informação na imprensa. O espírito do feirão, doutor João, é sempre assim, surgiu uma oportunidade para o consumidor de encontrar num único local as figuras envolvidas na aquisição daquele bem. Você vai ter o vendedor, as imobiliárias, até os intermediários do negócio também. Os corretores. Os corretores, todos, num ambiente, num determinado dia. Nestes feirões, em datas, anos anteriores, acontecia muito a venda de imóveis que já estavam no retorno de propriedade da Caixa. Mas isso vem diminuindo. E hoje nós estamos intermediando, e isso é muito bom, novos negócios. E não retomada de bem. Quer dizer, a gente entregou um imóvel para uma família, mas foi obrigado por cobrança, no caso de inadimplência, buscar esse imóvel, integralizá-lo à Caixa e colocar nos feirões à venda novamente. Então esse feirão está realmente destinado à Caixa, como agente financeiro, a esse pretendente dessa nova aquisição e os intermediários. Agora, a grande diferença, a redução de taxa de juros e a portabilidade que eu mencionei há pouco do seu salário, ou até mesmo a gente pode chamar de portabilidade quando você tem a dívida com um banco. Várias dívidas que puxa para cá, né? Você também pode fazer o seu saldo devedor de outra instituição financeira. Isso com redução de juros. Com redução de juros. A portabilidade você vai trazer quando você descobre que a taxa que você está pagando no financiamento de longo prazo, você pode reduzi-lo em até 3% em alguns casos. Nós temos que analisar caso a caso. Mas sentado com um cliente recentemente... Uma redução de 2%, 3% no longo prazo é enorme. É enorme. Dá para comprar um carro, conforme o valor do financiamento, né? Pode ser, até mais. Não sei se o doutor Enzo queria acrescentar mais alguma pergunta, alguma dúvida. Não, da Caixa a gente está por dentro. Está por dentro, lá, mais ou menos. Alguma coisa mais você acha que ficou faltando falar para transmitir para o nosso telespectador? Nessa questão dos feirões que assim, estão acontecendo aí pelo Brasil, é interessante a questão da portabilidade dos salários dos clientes e dos que não são clientes. Que a Caixa ela trabalha com uma redução de juros para quem tem a parcela em débito em conta. Então ele vai agregar esse programa Melhor Crédito se ele tem que pagar a prestação dele na Caixa, ele tem que ter uma conta na Caixa. Por que ele vai deixar o salário dele em outro banco? Sujeito aí a que a gente falou no começo do primeiro bloco. Ao trazer o salário, o juro baixa. Ao trazer o salário, reduz juros, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, que era um tormento aí para as famílias brasileiras. Então tem uma redução assim, significativa, e ele pode manter tudo numa única instituição financeira. A gente tem todos os produtos que os outros bancos têm, além do que o nosso financiamento é líder de mercado, e não é à toa. A nossa experiência de concessão de crédito, a nossa credibilidade junto à sociedade, e também agora com juros assim, reduzido ainda mais, né? Porque a gente já trabalhava com juros mais baixos, né? E então, com o Melhor Crédito, os juros baixaram ainda mais. E lembrando, os leilões não acontecem em todas as cidades que têm agência da Caixa. Um exemplo, na nossa região acontecerá nesse próximo final de semana o leilão, o feirão da Casa Própria na cidade de Araçatuba. Mas não quer dizer que em Penápolis nós não temos as mesmas condições. Sim, o produto está em todas as unidades com as mesmas condições. O feirão ele vai se concentrar nas cidades de maior número de população, porque nós sabemos das condições de trânsito, nas condições de horário de trabalho e tudo mais, para facilitar as pessoas
serem atendidas no mesmo ambiente, como mencionei, nesses grandes centros, tá? Mas as condições do feirão e as condições de quem é atendido dentro da agência, por exemplo, Penápolis, são as mesmas, para ficar claro para o telespectador. Eu acho que ficou bem explicado, né, doutora? Acho que a gente pode encerrar esse nosso bloco do programa e a gente agradece bastante a participação do André Pérez e da Maria Claire de Freitas, que vieram aqui da Caixa Federal, né, prestar esses esclarecimentos para nós sobre as novas regras de diminuição de taxa de juros do crédito e da mudança no critério da remuneração da caderneta de poupança. Eu acho que ficou, pelo menos para mim, ficou bem claro, e eu acredito que o telespectador também não deve ter ficado nada difícil, deu para acompanhar bem, foram bem explicativas as palavras, e eu acho que vai contribuir para cada um tomar melhor as suas decisões daqui para frente, sempre compreendendo que agora essa coisa do banco está cada vez mais transparente, cada vez é mais difícil enganar, né? Então isso aí melhora, né? Isso aí, democratização de uma sociedade, cidadania, transparência, você poder estar enxergando o que o outro está te oferecendo para ver se isso é vantajoso ou não. Se for sem briga, sem nada, ninguém precisa matar ninguém, eu posso dizer assim, não me interessa esse produto, eu procuro um outro que me atende melhor. E assim as coisas vão acontecendo, a gente vai ter uma economia melhor e vai ter uma relação social cada vez mais justa, com certeza. Isso vai estar contribuindo para a justiça social no nosso país. A gente passa o microfone, que apesar de ele estar pendurado, a gente passa o microfone para as despedidas dos nossos convidados, porque no último bloco vai ser um outro assunto, ficar só eu e o Dr. Edson aqui, que é a preparação dos próximos programas com debates de partidos políticos e depois de candidatos. Maria Claire, muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Obrigada, doutor João, obrigado, doutor Edson, pelo convite. E para nós, assim, participar e tentar esclarecer, nos colocar perante a sociedade é grandeza para nós. Estamos na agência da Caixa à disposição, contamos com os parceiros na ajuda para o atendimento, muitas vezes aí uma incompreensão no atendimento, e eu venho solicitar então para os nossos clientes e novos clientes que qualquer dúvida pode nos procurar na agência, mas que nós temos um 0800 para atendê-los, um número indicado, nós temos correspondentes e nós temos a agência lá aberta e à disposição de todos os clientes e não clientes. Muito obrigado. André? Vou aproveitar o gancho da Claire, o correspondente lotérico, às vezes a pessoa está habituada a ir à lotérica, fazer a aposta, fazer um pagamento, e ela pode contar com a lotérica como se fosse uma extensão da Caixa. Tem funcionários qualificados, treinados, que vão assessorar esse cliente na própria casa lotérica. Ele vai lá, faz a fezinha dele e já tira as informações que ele necessitar. E de minha parte, assim, agradeço ao convite, e vou aproveitar e falar para os meus clientes e meus possíveis clientes que a Caixa está de portas abertas, e em termos de taxa a gente é bastante competitivo, em termos de tarifa somos bastante transparentes, como foi dito, e estou à disposição na agência ou por telefone também, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, te agradeço bastante a participação. Doutora, você quer fazer um comentário final? Acho que foi muito bom, né, o esclarecimento? Muito bom, sim. Agora, quanto ao telefone, eu queria fazer uma queixa, porque eu tentei ligar lá, mas às vezes eu não consigo falar. Ninguém me atende. Que deve estar todo mundo ocupado. É a demanda, é a procura pelo melhor crédito. Não, mas não dá um culpado, não. Não, então, porque eles estão atendendo um monte de gente. Obrigada, doutor João, obrigada. Salvei, tá vendo? Salvou! Mas tá isso. Bom, muito obrigado então aos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa para falar sobre os nossos programas daqui para frente até a eleição. Nós vamos fazer um sorteio aqui dos partidos políticos, a gente vai conversar sobre isso. Até já, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante,
Todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial. Você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial. Para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial. Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial. Telefone 3652-8928. Cial. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 36520353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais. 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Muito bem, telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Telescópio de hoje. Nós tivemos esses 2 primeiros blocos, o pessoal da Caixa Econômica, para explicar as medidas do governo com relação ao aumento do crédito, com diminuição de taxa de juros e com relação à mudança no critério de remuneração da caderneta de poupança. Acho que ficou bem claro, acho que vai ajudar as pessoas a enxergarem melhor as medidas e, no fundo, toda essa política do governo, assim como a retirada agora de novo do IPI, de algum material de construção civil, de veículos, é tudo para estimular a economia, para que as pessoas continuem comprando, continuem gastando e o mercado interno, a indústria interna, a produção, a construção continuem aquecendo a economia para evitar que a gente entre numa recessão como está o resto do mundo. O mundo está passando momentos difíceis e o Brasil, por enquanto, está indo. Acho que, bem ou mal, estamos indo. Lógico que se tivesse mais solidez, grandes investimentos, grandes indústrias e tal, ele estaria talvez melhor, mas acho que o Brasil está indo e está sobrevivendo bem às intempéries aí que estão acontecendo no nosso redor.
Nosso último bloco do programa de hoje, nós vamos tratar sobre a programação do telescópio até as eleições 2012. Conforme nós anunciamos anteriormente, a Star News Canal 23, em conjunto com a Ágora, vão promover cidadania nesse processo eleitoral. Nosso intuito é trazer aqui no nosso estúdio todos os partidos políticos para expor o seu programa, sua proposta de governo, a sua diretriz política para a nossa sociedade entender a que veio cada partido. Por exemplo, nós temos partidos em Penápolis que pouca gente sabe que está aqui. Por exemplo, temos o PRB, todo mundo sabe o que o PRB propõe, o PSD, o PPS, PMDB, o PR, PP, PSB, PT, PV, PSDB, PDT, o PTB, o PTdoB, o PSOL, o PSC, o PCdoB. Então, nós temos 17 partidos organizados na nossa cidade. Então, nós vamos fazer os próximos programas, convidar todos os partidos para exporem suas propostas e aí, em seguida, no mês de julho, os candidatos já escolhidos a prefeito participarão também do esquema de sabatinas, para finalizar com um debate já próximo da eleição que a gente fará aqui na nossa cidade. Antes de mais nada, a Justiça Eleitoral traz algumas informações importantes sobre a eleição 2012. Nós vamos colocar no ar para você assistir. É importante prestar bastante atenção que as regras da eleição são muito rigorosas, cada vez mais rigorosas para impedir compra de voto, utilização inescrupulosa, né, de recursos públicos ou privados de maneira não muito bem esclarecida de onde veio, né, o dinheiro, para tentar obter benefício depois de uma eleição. Então nós vamos ver as regras da Justiça Eleitoral. O Brasil está a um ano de mais uma importante decisão nas urnas. Milhões de eleitores vão escolher no dia 7 de outubro de 2012 prefeitos e vereadores. Pode parecer que ainda tem muito tempo para pensar em eleições, mas muitos prazos importantes estabelecidos pela lei eleitoral já venceram. Falta menos de um ano. Eleitores de mais de 5.500 municípios do Brasil vão às urnas em 2012 para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O pleito será realizado no dia 7 de outubro, primeiro domingo do mês. E se for necessário, o segundo turno está marcado para o dia 28 de outubro. Com o objetivo de aprimorar o processo de escolha dos novos prefeitos e vereadores, 2 audiências públicas foram promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Representantes de partidos políticos deram sugestões e debateram as resoluções que vão ser aplicadas nas eleições de 2012. O cidadão também tem que fazer a parte dele. Os eleitores têm até o dia 9 de maio de 2012 para requerer a inscrição eleitoral ou transferir o título para um novo domicílio. Uma obrigação, mas dos eleitores e os candidatos. Bom, esses também têm muito o que fazer para poder participar do pleito. De acordo com a lei das eleições, a partir de agora, não podem mais participar das eleições os partidos políticos que não se registraram na Justiça Eleitoral, os cidadãos que não se filiaram a um partido. Os candidatos que vão disputar as eleições serão escolhidos pelas legendas e coligações nas convenções partidárias entre os dias 10 e 30 de junho de 2012. Os registros poderão ser solicitados à Justiça Eleitoral até o dia 5 de julho pelos partidos e coligações e até o dia 10 de julho por candidatos escolhidos em convenção que não tiveram os registros requeridos pela legenda ou coligação partidária. Hoje, o sistema eleitoral brasileiro possui aproximadamente 30 legendas aptas a indicar candidatos a prefeito e a vereador. Entre os últimos partidos que tiveram a criação autorizada pelo TSE estão o PSD, Partido Social Democrático, e o PPL, Partido Pátria Livre. Outra exigência da lei diz respeito ao domicílio eleitoral. Os candidatos que vão participar do pleito devem estar inscritos na circunscrição em que pretendem concorrer,
Sem essa comprovação, o pedido de registro de candidatura é negado. Os prazos estabelecidos pela lei não valem apenas para partidos e candidatos. Qualquer projeto que tenha como objetivo alterar o processo eleitoral, para ter validade, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional pelo menos um ano antes do pleito. O projeto da Lei da Ficha Limpa, sancionado em julho de 2010, teve o mesmo destino. A norma estabelece novas hipóteses de inelegibilidade e só vai valer para as eleições do ano que vem. Bem diferente do que aconteceu com a Ficha Limpa foi a chamada mini-reforma eleitoral de 2009. A norma alterou diversos dispositivos da lei eleitoral brasileira e foi sancionada em setembro de 2009, pouco mais de um ano antes das eleições de 2010. Assim, as alterações puderam ser aplicadas ao pleito do ano passado. Campanha eleitoral é o período em que partidos e candidatos se apresentam para a população em busca de votos. Pela TV, rádio, internet, jornais, propostas são apresentadas aos eleitores. Mas no quadro Você e a Política de hoje, veja que essas campanhas estão sujeitas a regras impostas pela legislação eleitoral. Há quem compare a eleição a concurso público. Por isso, vale tudo na hora de conseguir uma vaga. Para facilitar a aprovação dos políticos, a Lei das Eleições garante a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O espaço permite que o candidato divulgue as propostas e tudo que possa esclarecer a sociedade e garantir um voto a mais nas eleições. Desde 2010, a internet também é uma grande aliada dos concorrentes. Como tudo na vida tem regras, o candidato deve tomar alguns cuidados, entre eles o de não ofender a imagem dos três poderes da República e não fazer divulgação eleitoral com imagens de políticos no intuito de autopromoção. No caso da internet, só é permitida a propaganda em site próprio do partido ou coligação por meio de blogs e sites de mensagens instantâneas. Já os e-mails devem ser enviados para os endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. A manifestação de opiniões é livre. O anonimato é proibido, já que a legislação eleitoral assegura o direito de resposta. Também é proibida a veiculação de propaganda em sites de pessoas jurídicas, oficiais ou de instituições da administração pública. A propaganda eleitoral paga não é permitida. Nas ruas, os partidos políticos e as coligações podem inscrever na fachada das sedes os nomes dos candidatos, mas outdoors e painéis eletrônicos ficam de fora. Até a véspera das eleições, pode ser distribuído material gráfico e instalados alto-falantes ou amplificadores que podem funcionar de 8 da manhã às 10 da noite. Não é permitida a distribuição de camisetas, brindes ou materiais que possam proporcionar vantagens ao eleitor. Caminhadas, carreadas ou carros de som são liberados para ajudar na divulgação dos candidatos. Já os showmícios são proibidos. Ainda no rol das condutas vedadas está autorizada a publicidade institucional de programas, obras, serviços e campanhas das administrações públicas. Em ano eleitoral, a administração pública só pode fazer transferência de recursos da União para os estados e municípios em casos de calamidade pública, estado de emergência ou para programas sociais autorizados por lei. Aqueles que exercem mandato em administrações públicas ficam impedidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. O candidato fica impedido nos 3 meses que antecedem as eleições de comparecer a inaugurações de obras públicas. Caso contrário, fica sujeito à cassação do registro ou diploma. Bom, telespectadores, viram aí, as regras são bem rigorosas e a gente vai estar no nosso programa, além de trazer inicialmente os partidos políticos, depois promover os debates, nós vamos estar sempre lembrando do respeito à lei, né? Que eu acho que uma construção de uma sociedade justa, né, doutor Edson? Isso a gente sempre pautou por isso. A construção de uma sociedade justa não pode abrir mão do cumprimento de lei. Se tiver que mudar a lei não é boa, que se mude a lei, mas nunca deixar de cumprir a lei. O cumprimento da lei é o que dá a segurança jurídica de uma nação.
Nós precisamos ter segurança jurídica, não pode ter o desrespeito à lei. O desrespeito à lei cria anarquia política. Isso favorece conchavos, compadrios, privilégios, favorece tudo que há de pior na política brasileira. Certo? Até outro dia eu li que o poder privado pode tudo que a lei não proíbe. Mas o poder público só pode o que a lei permite. Só o que a lei permite. É isso mesmo. Até a limitação é a lei, e o poder público ele é obrigado a fazer cumprir a lei. Só o que a lei permite. E ele tem que fazer cumprir a lei. Não é só ele pode fazer o que a lei permite, ele tem que fazer, ele tem que cumprir a lei. Gente, nosso programa agora nós vamos fazer o sorteio, só para explicar o que vai acontecer daqui para frente. Nós vamos ter entre o dia 31 de maio e o dia 5 de julho, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas. Nesses 6 programas serão convidados 3 partidos, ou no caso, um deles vai ser 2, porque são 17 partidos em plenário, nós temos 18 vagas a serem preenchidas. Então nós vamos convidar os partidos, e a ordem de convite vai ser de um sorteio que vai ser realizado dentro de 1 minuto. Eu e o doutor Ezio vamos sortear aqui, e nós vamos dar a sequência dos partidos que vão ser convidados. Se a pessoa do presidente do partido vai ser notificado, vai receber o convite em casa, vai assinar um termo que recebeu o convite, tudo certinho. Se ele não comparecer, o problema não é nosso, o problema é dele. Nós somos orientados pela Justiça Eleitoral que a oportunidade foi dada em igualdade de condições a todos. Quem não comparecer está perdendo uma oportunidade de divulgar o seu partido. Então, esse é o primeiro momento do processo político eleitoral. E de graça, você está de graça, não está pagando nada e tem uma chance de levar a sua proposta política para a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós vamos ter 17 partidos convidados a participar. Em agosto, em julho, quando os candidatos já forem lançados, tanto de vereador como de prefeito, nós vamos ter duas ações da Ágora. Uma ação da Ágora, que é até o final de julho ou comecinho de agosto, nós estamos só acertando a data e o local, vai ser o curso para candidatos a vereador. Nós vamos fazer um curso para candidatos de todos os partidos políticos. É um curso de um final de semana para explicar para o candidato a vereador o que é lei, o que é decreto, o que é uma lei complementar, como é que funciona o processo legislativo, o que é o regimento interno de uma Câmara de Vereadores, o que ele pode falar, o que ele não pode falar, quais são os poderes que ele vai ter na prática, qual é a ação prioritária do vereador na sociedade, o que a lei determina que o vereador deve fazer, o que a lei proíbe do vereador fazer. Tudo isso nós vamos explicar em 2 dias de curso. Indiscriminadamente. Para todos os partidos. Para todos os partidos. Todos vão ser convidados. Se algum partido não quiser comparecer, problema dele. Aqueles que comparecerem, nós vamos fazer uma divulgação depois, no final do curso, não com nota, nada, não é esse o objetivo, mas vamos dizer daqueles que participaram do curso promovido pela Ágora e pela Star News Canal 23. Nós promovemos um curso e nós vamos dizer quem foram os que participaram. Eu acho que dá um diferencial para aquele que teve interesse em aprender a usar o processo legislativo da maneira mais correta. Eu entendo que vão ser pessoas que vão estar sendo apresentadas à sociedade de uma maneira diferente, num outro patamar. Com isso nós estaremos contribuindo com a cidadania do nosso município. Uma outra ação que vai acontecer entre julho, agosto e setembro, estivemos conversando com o Nazi, que é a promoção de debates com os candidatos a prefeito. Então a ideia é promover mais de um debate, inclusive regularmente instituído, aprovado pela Justiça Eleitoral, de acordo com regras muito claras. Nós vamos levar a proposta dos debates e apresentar isso em conjunto com a sociedade da nossa cidade. E fazer com que esses debates públicos eles sirvam para cada vez mais os candidatos virem expor suas ideias, seus programas de governo, suas propostas para o município. E não ficar só com disputa de concurso de beleza, né? Quem é mais bonito, quem é mais feio, quem dá mais tapa nas costas, quem dá menos. Um jornal com 300 propostas. E também fazer propostas fantasiosas. Nós queremos clarear e chegar cada vez mais perto daquilo que tanto se fala, que é a transparência, para o povo enxergar e votar melhor, porque vai estar escolhendo aquilo que ele entende ser melhor para si mesmo, mas com propostas factíveis, né? Então nós vamos para o processo agora. Aqui tem 17 números. Os números estão colocados de acordo com essa tabela
que está aqui. Número 1 é o PMDB, a ordem que foi dada pela Justiça Eleitoral. Aqui nós recebemos da Justiça Eleitoral esse documento, com a lista dos partidos organizados, o nome do presidente do partido e o endereço onde nós vamos fazer o contato. Tudo bem, mas não dá para ver de longe, mas é aqui. Está aqui o documento, a gente depois... Está aqui. Só para dizer a sequência que vai ser. Número 1 é o PMDB, número 2 é o PPS, número 3 é o PSD, número 4 é o DEM, número 5 é o PR, número 6 é o PP, número 7 é o PSB, número 8 é o PT, número 9 é o PV, número 10 PSDB, número 11 PDT, número 12 PTB, número 13 PRB, número 14 PCdoB, número 15 PSC, 16 PSOL, número 17 PTdoB. Esses são os 17 partidos que nós vamos sortear. Então, o primeiro partido vai ser 21 horas do dia 31 de maio, o segundo, 21h30 do dia 31 de maio, e assim por diante. Então, vamos começar o sorteio. Está aqui dentro os números, o Dr. Ezio vai tirar uma fichinha por mês. Está tudo bem embaralhado aqui dentro, não tem nenhum segredo aqui. O Dr. Ezio vai tirar um por vez. Uma fichinha por vez, a gente vai falar o número, é o do dia 31 de maio, às 21 horas, qual partido vai ser convidado. Vamos ver. É difícil, tem que ter dificuldade, senão não consegue. O número 11. Número 11 é o PDT, 21 horas do dia 31 de maio. Vamos para o próximo. 31 de maio é quinta-feira que vem. Segundo partido sorteado. 15. Número 15. 15 é o Partido Social Cristão, PSC. Terceiro. Número 4. Número 4. 4 é o DEM, Democratas. Próximo. Número 3. Número 3. 3 é o PSD. Vai ser no dia 7 de junho, às 21 horas. PSD. 9. Número 9. Espera um pouquinho, PV, às 21h30 do dia 7 de junho. Número 12. Número 12 é o PTB. Ficou para dia 7 de junho, às 22 horas. Vamos lá. É 14 de junho agora. Número 14. Número 14 é o PCdoB. PCdoB, às 21 horas. Número 13. Número 13, PRB. PRB, às 21h30 do dia 14 de junho. Número 10. Número 10, PSDB. PSDB, às 22 horas do dia 14 de junho. Sim. São três, agora dia 21 de junho. É assim. É o número 5. É o número 5. A letra também. Ah, não. Isso aqui é um tracinho embaixo, número 6. É o 6, que é o tá foi com 9. Confuso, hein? É o PP. Número 6. É o PP, às 21 horas, dia 21 de junho. Número 2. Número 2 é o PPS, às 21h30 do dia 21 de junho. Número 7. Número 7 é o PSB. PSB, às 22 horas do dia 21 de junho. Agora nós vamos para o dia 28 de junho. Número 1. Número 1 é o PMDB. PMDB, dia 28 de junho. Número 17. Número 17 é o PTdoB. PTdoB, às 21h30 do dia 28 de junho. E o número 16. Número 16 é o PSOL, às 22 horas do dia 28 de junho. Vai falar com mais 3. Número 5. Número 5 é o PR. Vai ser no dia 5 de julho. É mais um só. Mais um. Então o número 8. Número 8 acabou. Número 8 é o PT. É o último partido que ficou o PT. Bom, isso aqui é a lista dos convidados. Nós vamos ter, dia 31 de maio, PDT, PSC e DEM. Dia 7 de junho, PSD, PV, PTB. Dia 14 de junho, PCdoB, PRB, PSDB. Dia 21 de junho, PP, PPS, PSB. 28 de junho, PMDB, PTdoB, PSOL. Dia 5 de julho,
PR e PT. Cada partido vai ter meia hora no programa. Deixa eu ver. Aqui o ponto está me perguntando, só para esclarecer. O PSD de dado, dia 7 de junho, e o PSB de bola, dia 21 de junho. Que estava, acho que a minha dicção confundiu os dois. Bom, esses são os partidos, esses são a lista. Então, até o dia 5 de julho, nós ficamos com esses candidatos. O dia 5 ficou 2, nos outros dias são 3. Ao fazer o convite, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente vai deixar uma brecha, ficou um dia, um horário para tentar mobilizar. Às vezes a pessoa não pode vir tal dia, aí ocuparia essa vaga que ficou. Mas é uma possibilidade remota, não dá para a gente ficar estendendo mais, porque dia 5 de julho encerra-se a oportunidade dos partidos políticos falarem. Se vocês forem ler a lei eleitoral, os partidos políticos podem fazer programas e podem fazer suas pregações até a época da consolidação das candidaturas pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela elimina todos os prazos para impugnações, para não sei o que, no dia 7 de julho. Então nós vamos ter, que é exatamente agosto, setembro, outubro. 7 de julho é 3 meses antes da eleição, é quando começa a campanha eleitoral na rua. Todos os candidatos estão com a situação eleitoral já transparente, não tem mais dúvidas que eles são os candidatos, que é do dia 7 de julho em diante, 3 meses antes da eleição. Então, até o dia 7 de julho, nós vamos fazer o trabalho com os partidos para discutir programas partidários. Nessas reuniões, serão convocados candidatos. não pode ser falado em candidato, não pode ser citado o nome de candidato. As candidaturas são problemas... Presidente. As candidaturas são problemas internos dos partidos, as pré-candidaturas são problemas internos do partido, e a legislação é clara. As pré-candidaturas devem ser circunscritas, devem ser restritas ao ambiente do partido, não ao ambiente público em geral. Não pode ser trazida como campanha para a sociedade. É uma discussão interna no próprio partido. Então a gente vai ter os presidentes do partido participando, né, desses eventos, e nós vamos estar discutindo o programa político do partido a nível nacional, a proposta política do partido para a nossa cidade, e se ele vai participar ou não do pleito eleitoral do dia 7 de outubro desse ano de 2012. Então, é esse o objetivo desses programas, e depois nós vamos ter, entre julho e agosto, mais provavelmente no comecinho de agosto, o curso, o seminário para os candidatos a vereador, vai ser uma sexta e sábado, e nós vamos ter os debates, um no mês de julho, um no mês de agosto e um no mês de setembro, com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Tá? O próximo programa, antes da apresentação de cada um dos convidados para apresentar suas ideias e tudo mais, a gente vai estar sempre reforçando a legislação eleitoral. A gente vai ter 5 a 10 minutinhos para falar sobre a legislação eleitoral e fortalecendo aquilo que deve ser cumprido à risca para a gente não cometer nenhum crime e nenhum candidato ter sua candidatura prejudicada. Era isso. Doutor Écio, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que assim a nossa emissora e a Ágora vão cumprir um dever de cidadania com toda a população de Penápolis, esclarecendo quem são os postulantes e o que os partidos pensam de se ter candidato a prefeito ou discutir um cargo político na nossa cidade. Para isso, a gente agradece a atenção de todos. Nosso programa chega ao final. Santos classificado para a Libertadores. Vamos ver o que nos espera. Santos e Corinthians, 2 times com muita torcida. Santos ganhou. Então, essa é a informação passada. A pergunta aqui do ponto, para quem que eu vou torcer? Como palmeirense histórico, eu só posso torcer para o Santos. Não tenha dúvida que eu vou torcer que o Corinthians continue carregando sua tradição. O Corinthians é um time de tradição, e a tradição de não ganhar Libertadores espero que se mantenha por muitos e muitos anos. Tá bom? É só isso. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Doutor Écio, para despedidas, alguma consideração a mais? Não, eu agradecer a atenção de todos os nossos ouvintes, telespectadores, e dizer que nós continuamos da Ágora e do nosso programa, sempre
tendo como objetivo maior a cidadania, a defesa do cidadão perante a comunidade e perante o poder público. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, começando a esquentar nossa política eleitoral. Vamos estar discutindo com os presidentes do partido a partir da semana que vem. Assista o nosso programa, vai ser muito bom, tenho certeza. Até lá.